Graças a Deus. Quem deseja ser como Cristo nesta tarde, se regozije, porque isso está acessível e não somente o Senhor também quer isso. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos a conformidade ao seu Filho. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, nós não estamos aqui desejando algo que não pode ser alcançado. Pelo contrário, é também desejo do Pai, e principalmente desejo do Pai, que sejamos a imagem do Filho. Que nessa tarde, indo para a nossa noite de domingo, esse desejo permaneça. Bom, meus irmãos, nós estamos no dia de domingo, dia do Senhor, e pela manhã tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus no capítulo 2 de Timóteo, como os irmãos bem lembram, onde falamos e ouvimos, na verdade, nossa irmã falar sobre o nosso mediador, Jesus Cristo. Nós estamos por Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo estamos aqui. Por que isso é importante de ser dito num retiro? Porque todas as coisas que nós fazemos são por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo qualquer coisa, a glória é para Ele, a força para ser feito vem dEle, o motivo pelo qual fazemos vem dEle, tudo vem do Senhor. Então, louvamos a Deus nesse dia de domingo, porque todas as coisas são para Ele. Estaremos agora no texto bíblico que vai do verso 8 até o verso de número 15, no capítulo 2. Esse verso é muito importante. Eu não sei se já conseguiu, Alan, aí a projeção. Muito obrigado. Eu sei que a projeção ela talvez não alcance todo mundo, porque realmente é o que podemos fazer com o que temos. Mas tanto o meu slide como o da irmã Tamires certamente vão estar disponíveis no grupo da igreja, então coisas que porventura você não está conseguindo ver, mas está ouvindo eu falar, ela falar, a Adonias amanhã também se for usar, não vai ter perda para você não. Vai copiando aquilo que é possível também. Gostaria de, em virtude de estarmos em meio a muitas atividades, a gente fez muitas coisas do almoço para cá, né? Gostaria que você pudesse agora se juntar a mim em 2 minutinhos de oração silenciosa, para que nosso espírito estivesse em alinhamento com aquilo que o Senhor vai nos falar, apenas para que nós sosseguemos nosso espírito, né? Estejamos em silêncio diante do Senhor. Tá bom? Pai amado e bendito, nós te glorificamos nesta tarde, bendizemos o teu nome, ó Senhor. O Senhor é digno, o Senhor nos atraiu com benignidade, com amor nos envolveu, o Senhor nos salvou com o seu sangue, atribuindo-nos justiça, santidade e fidelidade que jamais teríamos se não fosse pelo Senhor. A igreja reunida aqui te adora. O Espírito Santo passeia pelo nosso meio e nos traz o conforto necessário para todos os dias. Te pedimos que durante a exposição das Escrituras nosso coração se encha de temor e tremor diante da palavra de Deus, diante da presença do único Deus verdadeiro, que não seja o pastor André, nem as ovelhas, mas que o Espírito de Deus, Senhor, que está no nosso meio, nos constranja, traga o nosso coração para a vontade do Senhor, Pai.
nos impacte com a sua presença, Pai. Nós pedimos que esse retiro, que já está sendo abençoador, Senhor, de aprendizado bíblico, de convivência, vá avançando, Senhor, nesses dias que nós temos ainda. Nos torne, Senhor, mais clarificados quanto à doutrina do Senhor, também quanto àquilo que podemos estar em falta contigo, ó Deus. Certamente há coisas para melhorar, coisas para consertar, e mesmo pecados que possam ser apontados aqui, Deus, que nós não venhamos a trazer obstáculos para o conserto de Deus nas nossas vidas, que haja humildade ao ouvir, humildade de espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje vai estar tratando de ordem na igreja, já está aqui já, aprendendo a orar, ensinar e obedecer na igreja. É muito importante que a igreja do Senhor ela tenha o tom certo para todas essas coisas. É muito importante que a igreja do Senhor saiba orar, saiba obedecer, saiba como deve ser aprender, qual é a postura de quem aprende. Tudo isso aqui nós vamos estar vendo neste texto bíblico que vai do verso 8 até o verso 15, eu vou ler para você. Mais uma vez você vai ouvir esse texto hoje, já ouviu, vai ouvir de novo. Diz assim a palavra do Senhor: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Este texto bíblico, ele é um texto muito importante, como eu disse, para a ordenação na igreja, mas ele não tende a ser esgotável nesta tarde, porque ele é um texto que desdobra muitas necessidades de explicação. Então, eu não tenho como fazer todos os pontos exegéticos necessários aqui, mas vou tentar apresentar tantos quanto possíveis. Obrigado, meu irmão. Então, se você ainda carecer de alguma explicação que venha a ser subsequente ao sermão desta noite, não fica preocupado de me procurar lá embaixo, vou te atender com muito carinho, muita preocupação, te dou o meu esboço, que tem referências de autores, isso é importante, não é? Este texto bíblico que fala de ordem na igreja, né, traz esse tom de orar, ensinar e obedecer na igreja, ele é muito importante. E eu quero, antes de falar dele propriamente dito, ou seja, de falar de como as peças se encaixam e tudo mais, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós estamos em um tempo de desordem na igreja. Eu acredito que muitos de nós viemos de contextos de igreja onde não havia sequer liturgia planejada. Alguns, assim como eu, devem ter testemunhado, por exemplo, pessoas que, obviamente, às vezes não sabiam o que ia pregar. Eu estou dizendo um contexto regular, né? Um contexto, domingo após domingo, o pastor não sabe o que vai pregar no outro domingo, as coisas simplesmente acontecem, sem falar da grande quantidade de coisas e eventos que acontecem no culto, né? Teatro, dança. E o que eu quero dizer aqui hoje não é fazer uma exegese litúrgica, mas dizer que até mesmo o culto ele reflete o nosso tempo de bagunça, de desordem, de uma total alienação do que a Bíblia propõe para o culto público. Também, na igreja, em termos de ordem mais ampla, temos grandes dificuldades de pessoas saberem, às vezes, funções. Você não sabe qual é a diferença do diácono para o presbítero, não tem uma distinção básica. Basicamente, os dois estão lá e são os líderes. Vocês devem ter vindo de contextos assim. Também, contextos litúrgicos, você deve ter ouvido também falar de uma completa bagunça. Por parte de quem está prestando culto também, gritarias, movimentos assim que
que até escandalizam. Se a pessoa entrar, eu me lembro uma vez que eu estava passando com a Olivia, pequena, uns 4 anos no colo, assim, e eu passei em frente a um lugar, falei, não, fechei o olhinho dela, não olha não, filha, que aquilo ali é negócio de feitiçaria, de macumba e tal. Gente, todo mundo girando, uma coisa muito louca. Aí, quando eu fui ver, não era, gente, era uma igreja. E todo mundo parecia gente de turbante, uma coisa assim, fora de sério. Então, dentro do contexto litúrgico, dentro do contexto de ordenação, posições, diáconos, presbitério, existe uma grande generalizada desordem. Por isso, quando nós estamos falando de ordem na igreja, isso não é um tema simples, é um tema muito importante, até para você que atende um visitante na igreja à noite. Às vezes ele não entende a nossa liturgia. Alguns já chegaram, né? Deve ter falado assim, né? A liturgia é diferente. Quem já ouviu falar dessa história da liturgia diferente? A liturgia é diferente. Eu vejo que vocês... Aí tem alguma coisa que não tem. Né? Vejo que vocês não fazem isso. Eu já ouvi muitas coisas nesse sentido. Acho que você também, né? Quem já teve esse... Quem foi visitante e sentiu impacto litúrgico aí? O visitante aí, olha aí. Então tem aquele... O que está acontecendo? Isso aqui é de Deus? É de Deus, tá, irmãos? É de Deus. Teve um cântico só e continua sendo de Deus. Tá bom? Portanto, é muito importante saber coisas relativas à ordem e posições e tudo mais. Mas esse texto tem algo especial porque ele é um texto difícil. Ou seja, ele traz momentos e passagens que são difíceis de entender. Eu concordo com você, se você já pegou esse texto e ficou tentando entender o verso 15, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aí você ficou tentando entender e ficou lá tentando saber o que o verso 15 pode ter de salvação para um Paulo que fala de salvação pela graça, por que esse verso 15 está desse jeito? E isso é importante. Né? Eu estava estudando sobre o que autores falam sobre textos difíceis e algumas coisas são importantes da gente pensar. Né? Os textos difíceis fazem menção para nós, apontam para nós, de que ninguém nunca vai dominar a Bíblia. Fato é, até homens como Don Carson, Augusto Nicodemos e outras grandes figuras bíblicas do nosso tempo, eles não dominam a Bíblia. Você vê que ele é melhor numa área. Por exemplo, D.A. Carson é excelente, mas ele é melhor no Novo Testamento. Mas ele é excelente, mas no Novo Testamento ele vai mais. Se você vai na direção de outros autores, eles são mais Van Groningen para o Velho Testamento. Enfim, eu posso citar nomes aqui, mas nenhum deles vai advogar em eu entendi tudo. Tudo, eu sei tudo, está tudo claro. Então, o texto difícil ele traz essa humildade sempre para a gente. A gente sempre pensa um pouquinho com mais cautela. Não ficamos tão ferrenhos. A gente fala assim, olha, me parece que é isso. O texto difícil também nos mostra que só o Espírito Santo mesmo para dar compreensão. Porque, senão, a gente fica perdido em alguns deles. O texto difícil também nos mostra que nós precisamos nos aprofundar no estudo das Escrituras. A Bíblia é um livro onde suas verdades básicas são claras. Deus amou o mundo, deu seu Filho. Mas algumas camadas necessitam de aprofundamento e o texto difícil nos traz essa dimensão. E, é claro, né, essa humildade ressalvada. No texto que nós temos aqui hoje, a gente tem uma necessidade de uma hermenêutica básica. Hermenêutica é uma palavra que explica interpretação. Quando eu estou falando hermenêutica, eu estou falando o quê? Interpretação. Tá bom? Então, algumas hermenêuticas básicas aqui são de que o texto vai falar sobre ordem e comportamento que são necessários para toda a igreja. Paulo está pondo em ordem como homens e mulheres devem se portar em meio à igreja. O assunto parcialmente se encerra em 3,15. Dá uma olhada ali. No 3,15, acaba o que o 2 começa. O 3,15 vai falar assim, mas se eu demorar, você saberá como se procede na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ele está dizendo no verso 14, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Então, Paulo estava querendo ir, mas estava deixando, olha, é assim que eu espero que as coisas estejam quando eu voltar. O 3,15 fecha um fluxo, tá bom? Eu botei 3,25 embaixo, está errado, 3,15. O 3,15 fecha um fluxo de pensamento que começa no capítulo 2 e termina no 3,15. É claro que ele vai falar mais coisa do 4 em diante, mas até o 3,15 ele está ordenando a igreja, está ajeitando a igreja. Os versos 8 e 10, como você pode ver ali, eles são para a igreja, mas eles extrapolam um pouquinho, não é verdade? Se você olhar o 8 e 10, eles extrapolam um pouquinho. Quero, pois, que os homens orem em
Pode olhar o verso 8? Me acompanhe. Quero, pois, que os homens orem. Aí alguém vai dizer, então não é na igreja. Não, poxa, isso é em todos os lugares, inclusive na igreja. Mas depois o texto mesmo vai te empurrando mais para pensar de que é na igreja que Paulo quer alcançar, até porque o 3,15 vai dizer o quê? É assim que eu quero que você saiba como se deve proceder na igreja. Então o 3,15 nos dá essa dimensão. O 8 e 10 dão uma extrapolada, ou seja, mulheres devem ter modéstia dentro e fora da igreja. Homens devem orar dentro e fora da igreja. Mas o texto é um texto de ordem na igreja. Isso é uma hermenêutica básica para você poder pensar comigo. Ainda sobre hermenêutica, ainda sobre interpretação, a nossa irmã hoje de manhã falou sobre a tríade hermenêutica. Quem lembra disso? Quem anotou? Quem fez o triângulozinho aí? Quem fez? Fez? Triângulozinho, né? Não vou tentar falar o que... Não vou pedir para você falar. Fica calmo, porque vai que ele levanta a mão e me aponta. Não, é um culto... E eu não tenho nenhuma pretensão de você. Você copiou? Não, estou brincando. Fique em paz, tá bom? Deu uma tremida. O Fernando deu uma encorajar. Abraçou o Douglas, falou, me salva lá. Me salva dessa. Você anotou, Douglas? Mas a irmã falou sobre uma tríade que, entre outras coisas, aponta para a necessidade de se ver o contexto histórico, literário e a mensagem que Deus tem para nós. Então, nós vamos usar esse triângulo no nosso pensamento também. E aí o John Stott, eu gosto muito dele, eu não sei se você gosta, eu gosto dele em quase tudo. Tem uma coisa ou outra assim, John Stott, mas é homem de Deus, vou encontrar com ele lá em cima. Mas o John Stott é muito equilibrado em alguns pontos. Me chama muita atenção o modo como ele também pastoralmente nos guia a pensar sobre determinados assuntos. O John Stott vai trazer uma reflexão importante sobre esse texto nosso. Dá uma olhada aqui, ó, por favor. Eu vou ler. Você não vai ouvir, você vai ouvir. Eu não vai ver, mas eu vou falar. O verso 8, né? O verso 8, ele vai trazer um aspecto que permanece, um aspecto que é mais cultural. O nosso texto bíblico vai ter momentos onde ele vai estar falando do tempo dele e vai ter momentos onde ele vai estar apontando um princípio que deve permanecer na igreja. Não pode tirar. O verso 8, orar em todos os lugares e com coração puro é o princípio. Mãos levantadas é cultural e deve ser visto à luz do que representa. O verso 9, me acompanhe. Se você quiser olhar na Bíblia, não tem problema, não. O traje decente permanece. As tranças e adornos devem ser compreendidos à luz do que representa. Verso 11 e 13, é só acompanhar na sua Bíblia também, temos o princípio da submissão. O silêncio deve ser compreendido à luz do seu tempo. Talvez o trecho mais difícil, de mais disputa, seja sobre a mulher ensinar ou não. Se isso é contextual, parcial, total no sentido de que as mulheres nunca ensinem, em hipótese alguma. E, por fim, a questão que envolve Eva. As mulheres e sua salvação por meio de dar à luz a filhos carece de explicação. O que nós temos aqui é que o verso 8, me acompanha, por favor, o verso 8, o verso 9 e o verso 10 e o verso 11, eles têm uma lateralidade para esse tempo, e vamos com calma, porque você tem que ver o passado, mas os versos 12, 13, 14 e 15 são muito difíceis. Só para você ter uma ideia, eu consultei 8, pelo menos, assim, mais, e belisquei um ou outro. Mas você pega uma gama enorme de interpretações diferentes. Você vê o Augusto Nicodemos falando uma coisa, aí você vê o Philip Ryken, né, que a gente citou aqui e mencionou, falando outra. Você pega o John Stott falando uma coisa, e eu vou te falar, com todo respeito, esses caras são muito melhores que o teu pastor, em termos de exegese. Pode ter certeza. Eles são melhores do que eu, e eu não quero ser tão objetivo e você ficar chateado, mas acho que é melhor que você também. Então, não, é com respeito. Eu acho que o Van Grone é melhor do que eu no Velho Testamento. Agora, se você bater o pé, não, eu sou melhor que o Van Grone, tudo bem, irmão. Escreve um livro, vai, senta ali, nem joga ping-pong, já vai direto para o computador. Eu acho que o Van Grone, né, o nosso irmão presbiteriano Van Grone, é muito bom no Velho Testamento. Mas, se você é melhor, acho que Deus está aí, tem que estar na incubadora você, tá? Mas o seu pastor, ele acredita que ouvir essa multiplicidade de vozes ortodoxas é muito importante. Por isso, eu vou trazer essa multiplicidade hoje, para que nós possamos ter o equilíbrio que precisamos para o texto bíblico. Tudo bem? Então, já fizemos um panorama, acredito que, de alguma forma, já temos uma estrutura, e eu quero começar
junto com você aqui, a estudar o verso 8. Como eu tinha dito ontem, eu vou estudar, aplicar, conversar sobre o texto e passar para o outro. Eu vou fazer assim, verso, 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 um verso depois do outro. Tudo bem? Esse vai ser o meu método de discipulado aqui também. O verso 8, você pode ler com voz alta comigo. Vamos lá. Quero... Muito bem. O verso 8 vai trazer algo muito importante. A primeira coisa que eu queria que você soubesse sobre esse levantar de mãos é de que os pais da igreja dizem que isso era muito comum e herança judaica sinagogal. Os judeus oravam de mãos levantadas, levantando as mãos para o alto. O Salmo 134 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, nós temos uma tradição judaico-cristã que permaneceu naquele começo de jornada dos primeiros séculos de levantar as mãos como um sinal de evocar a Deus. Principalmente, isso veio de uma tradição sacerdotal judaica que fazia esse movimento de levantar as mãos. Por que isso é importante para a gente entender? É um símbolo de respeito, de estamos falando com Ele, de adoração e apontando para onde essa adoração está indo. Nós, hoje, obviamente, não estamos aqui sobre os mesmos aspectos culturais. Então, levantar as mãos para nós não é, talvez, o aspecto mais distintivo. Mas olha o verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Olha, essa questão dos homens orarem em todos os lugares, já eu quero tocar com você. Mas, antes de mais nada, eu quero ir no ponto central, fulcral aqui, ó. Levantando mãos santas, ou seja, isso evoca separação, adoração somente a Deus. Mãos santas aqui é adorando o Deus único. Nós já vimos que essa trajetória da unicidade de Deus foi abordada no capítulo 1, ao Deus único, imortal. Então, aqui a mão santa significa adoração ao único Deus. E olha esse traço importante aqui do que Paulo está falando. Sem ira e sem animosidade. Esses aspectos são internos. E eles representam algo importante, a importância da pureza de coração. Um coração limpo está diante de Deus orando. Deus está mais interessado na pureza de oração, da oração do que na postura com que ela é feita. Em especial, Ele quer que os homens levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem dúvida nenhuma, Paulo aqui traz um grande contraste com a igreja, com o tempo de Éfeso, ou, na verdade, com a cultura dos Efésios. Se você marcar a sua Bíblia, eu marquei, você pode marcar, e ir até Atos dos Apóstolos, por favor. Se você for até Atos dos Apóstolos, você vai encontrar no capítulo 19 um grande contraste cultural. Quando Paulo plantou a igreja de Éfeso, logo depois que teve aquela grande queima de livros de magia, você lembra disso? Milhares de dinheiros em valor dos livros de magia, lá, capítulo 19, verso 18, muita gente confessando Jesus, dá uma olhada, Atos 19, 18, muita gente confessando Jesus, muita gente adorando Jesus. E aí o que aconteceu? Um grande tumulto em Éfeso. Por quê? Os ourives, o pessoal que fazia santinho de Diana, né, começou a perder dinheiro, perder muito dinheiro, porque o pessoal começou a converter, abandonou a idolatria, e aí, sem dúvida nenhuma, eles se indignaram. Se você olhar o verso 27 do capítulo 19, você vai ver aqui uma situação muito peculiar aqui, ó. Um deles, um dos ourives, falou o seguinte no verso 27, não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram.
ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo no teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado o quê? Uma confusão. Aqui, só para deixar claro, a palavra é igreja, assembleia, mas não quer dizer igreja cristã. É um termo grego comum ao seu tempo, que foi emprestado, tomado pela igreja cristã, para representar a Assembleia dos Santos. Então, aqui você tem uma grande confusão, se você puder dar uma olhada aqui, ao verso 33. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão, os judeus os empurraram para frente. Estes, acenando com a mão, queriam falar ao povo. Agora, dá uma olhada aqui, 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, uma voz, gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Esses homens ficaram, como de costume faziam, de mãos levantadas, adorando Diana dos Efésios. Paulo está aqui contrastando a grande confusão da cidade de Éfeso com um modo sem animosidade e sem ira, com o qual os santos deveriam proclamar as mesmas petições, só que para o Deus verdadeiro. Eles estão aqui adorando Diana em uma fúria, uma raiva incontida. Paulo está contrastando o seu tempo também de que os homens devem estar diante de Deus completamente diferentes daqueles do mundo. Eles devem estar pacíficos, amorosos, com um contraste enorme. Por que isso é importante? Quando nós estamos falando sobre oração, nós estamos falando sempre em colocar-se diante de Deus. Como o texto bíblico está colocando em todos os lugares, aqui existe um testemunho público dessa oração. Existem também pessoas que estão vendo essa oração. Então, o modo como os cristãos oram é diferente. Quer ver uma outra coisa? A nossa irmã falou mais cedo sobre orar por todos. Lembra disso? Autoridades, reis, não foi isso? Então, imagine essas pessoas orando publicamente. Senhor, abençoa Nero, que ele governe bem. E isso sendo feito cheio de amor. É estranho, né? Porque eles não fizeram isso cheio de amor. Foram até as autoridades e ao seu Deus e fizeram isso com toda a animosidade e ira. O contraste aqui dos homens santos com os homens de Éfeso é muito grande. E eu quero ressaltar ainda dentro dessa realidade de que Paulo está aqui evocando algo importante. Não pode haver no seio do corpo dos santos contenda ou animosidade ou ira. O próprio Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, onde ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Você sabe muito bem que não era só oferta, haviam preces, orações eram feitas. Não podemos estar aqui assim, glória a Deus, aleluia, oh Deus verdadeiro, intercedendo, e no coração guardando mágoas. Deus está extremamente preocupado com o estado do teu coração enquanto ora. Paulo poderia apenas dizer: orem publicamente, ou orem publicamente para todos, como a irmã ensinou e como nós estamos aqui vendo a ênfase da oração, mas ele faz questão de apontar para algo da onde? Então, se você está sentado aí, mas está com problema com alguém ali, alguém lá atrás, alguém aqui embaixo, se você se aborreceu com alguém no retiro, ou mesmo fora daqui, enfim, você não pode estar diante de Deus como se seu coração fosse uma coisa e sua adoração é outra. A adoração do crente está no coração e vontade, tudo interligado. Você não pode estar com algo aí e está tudo bem. Estou cheio de ódio, ira e animosidade, levantando mãos santas. Balela, mentira. Você está errado. Essa não é a oração dos santos. É claro, você de repente vai dizer assim, né? Mas aqui está falando para os homens. Irmãos, os princípios que estão por detrás da afirmação sobre os homens, eles valem para todos nós. Tanto é que acabei de citar Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, sobre trazer a oferta e essa oferta ser realmente uma oferta que está preocupada com como a minha vida em relação aos outros está também. E não somente
o meu altar, a minha oração individual. Isso é fruto do nosso tempo, essa individualização da fé, onde todo mundo pode fazer, cada um... Sabe aquela pessoa que vai para uma igreja que nem é igreja, tudo destruído, tudo errado, e ela vai dizer o quê? Ela vai dizer assim, olha, cada um com Deus. Se o pastor está fazendo aquilo, o problema é dele. Se o líder de louvor está fazendo aquilo... Não, é um problema nosso. Nós estamos unidos, pactuados com Jesus Cristo, nós não estamos com ele. Há um problema... Não, o problema é nosso. Então, quando temos algum desafio, devemos levantar as mãos santas, na certeza de que já deixamos esse desafio ali. Se você está com algum problema com alguém aqui hoje, porventura está com algum desafio interno, alguma coisa no seu coração, procure essa pessoa. Não fique como está. A reconciliação é muito importante para que o culto público ande, de fato, sem hipocrisia, sem mentiras. Corações pacificados são corações em oração. Quando você está em oração, você está buscando pacificação de coração. Amém? Então, esse é um ponto importante aqui. Não adianta estar orando cheio de ira, ódio, raiva ou problemas com outras pessoas e as pessoas com você. Tanto Jesus disse, vá até a pessoa que tem problema com você, quanto Paulo está dizendo, abandone a sua ira. O prosseguimento aqui é muito importante também. Nós vamos encontrar o verso 9 falando das mulheres. Você pode ler comigo? O verso 9 e verso 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Texto magnífico do apóstolo Paulo aqui. Mais uma vez, a gente vai lidar com o aspecto cultural e o aspecto que tange aquilo que ele quer nos mostrar como princípio. Primeiro, eu quero mostrar aqui, né? A irmã Tamires botou uma pintura, eu falei, eu não vou dar mole, né? Vou botar alguma coisa também, uma disputa pessoal. Estou brincando, eu já tinha feito o slide, eu já tinha feito o sermão. E eu botei isso lá. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é Diana dos Efésios, ou Artemis, se você preferir, no mundo grego. Tanto é nomes diferentes para a mesma, aspas, deusa. Se você puder reparar, as longas tranças e adornos representam um aspecto visual que a cidade de Éfeso muito possivelmente assumia. É importante ressaltar que, ao vermos imagens como essa, nós não queremos aqui dizer que Paulo está apenas falando sobre o aspecto apologético, né? Combatendo a aproximação, não quero que ninguém pareça com Diana. Se ele tivesse que dizer isso, ele diria, com todas as letras, mas não foi isso. A ideia de Diana, de fato, ter representações como essa aqui, e, dentre outras coisas, ser considerada ousada, muito corajosa. Existem muitas imagens onde animais ferozes estão ali sendo acalmados por Diana. Eu não sei se eu botei uma aqui. Tem aqui, eu não sei que bicho é um porco, o que é aquilo ali, um gnomo. Mas existem imagens que Diana está com leõezinhos, filhotes de leão, para dizer o seguinte, ela é a domadora. Filhotes de lobo. Então, existem imagens que mostram esse aspecto de ousadia, né, de força de Diana. Aqui temos as tranças, temos os adornos no cabelo, como você pode ver também. E isso faz parte do contexto, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que você entende que isso traz ao apóstolo Paulo ilustrações, né? As tranças, os adornos são ilustrações que ele está usando baseado na perspectiva do seu tempo. Mas aí, copiando um autor que fez essa pergunta em um comentário que eu li, Paulo está fora de moda? Será que Paulo é cafona e quer imprimir esse padrão de cafonice em todo mundo? Qual o problema de Paulo? É isso não, certamente não é. Tanto é que o apóstolo Paulo vai fazer um contraste, não falando necessariamente do tecido ou do adorno, mas do coração. Dê uma olhada aqui no verso 9, onde ele diz, com traje decente, se enfeite com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas e roupas caras. Existe uma ênfase
muito clara de que Paulo está dizendo de que o que de fato faz uma mulher ser bela não são estas coisas. Ou seja, o estereótipo masculino de brabo, animosidade, ira, a força espartana ainda ecoava no coração das pessoas, dos homens daquela época. Os gregos eram conhecidos na antiguidade por serem o quê? Grandes guerreiros. Já viu falar dos 300? Já viu esse filme? Então, você já pegou essas coisas assim de visual? Os gregos eram brabões. Paulo está falando ali, não é o brabão que Deus vai ouvir, não. E aqui está dizendo assim, não é a Diana, não é por aí. Vocês precisam abandonar os modelos de masculinidade e feminilidade do seu tempo e ficar com o que de fato importa para Deus. Santidade para os homens, oração contínua e uma atitude pacífica e mansa no coração. Jesus era manso e humilde de espírito. Que contraste com os tiranos de seu tempo. E as mulheres aqui, mais uma vez, são colocadas diante de um dilema, porque a gente vai ter um outro aqui, mas esse aqui é muito forte, que é o aspecto visual. Eu fiz uma pequena menção exegética aqui das 3 palavras que Paulo usa, que você pode, claro, se fazer valer, com certeza. A palavra decência, que você encontra aí logo no começo, é kosmios. É uma forma de humildade, é uma palavra que expressa humildade, atitude correta para a prática de oração. Essa palavra geralmente era usada em contextos litúrgicos, sabe? Contextos litúrgicos amplos, ou seja, até mesmo de pagãos. Essa palavra não era desconhecida. E ela expressava um certo tipo de reverência humilde. A decência aqui é algo como um postar-se de mansidão de espírito. A mulher cristã que vai à igreja certamente está pensando em termos de se vestir com a humildade. Modéstia, aidos, tem conotações sexuais na linguagem paulina. Ela quer dizer algo como envolve a circunspecção feminina em questões de sexo. Aqui nós queremos dizer uma mulher que não está usando roupas que chamem atenção sexualmente. Olha que coisa, né? E isso para o mundo grego era muito importante. O grego valorizava a beleza como virtude. Você sabia disso? Sabia, né? Não sei se você sabia, mas a beleza era considerada um tipo de virtude a ser cultivada. Corpos atléticos e delineados com formas musculosas para os homens e definidas para as mulheres. Então, Paulo está dizendo aqui de que uma mulher de Deus, ela está se vestindo, ela pensa assim, será que isso aqui está chamando sexualmente a atenção de homens? Será que isso aqui está despertando? Eu coloquei isso aqui para ser vista como bela. Eu quero que eles olhem, essa é uma palavra muito importante, eu tenho certeza que Paulo não está fora de moda ao falar sobre coisas assim. A palavra de Deus permanece muitíssimo importante para nós hoje, não é? E a terceira palavra que está aqui logo abaixo, sofrosine. Essa palavra, mais difícil de se pronunciar, ela é usada na literatura e na cultura grega em geral, em relação à filosofia. E ela era geralmente usada como prudência, temperança, discrição, julgamento criterioso e domínio próprio. Eu não sei se eu coloquei, está aqui embaixo. O significado desta palavra dá uma olhada aqui comigo, só as mulheres. Vamos lá? Vamos pegar aí para a gente puxar a atenção na didática também, que é importante, tá bom? Aqui embaixo, a última palavra que explica bom senso. Prudência, temperança, discrição, julgamento criterioso e domínio próprio. Olha que coisa magnífica, né? Uma palavra robusta, cheia de significado. Então, quando nós estamos falando sobre decência, modéstia e bom senso, nós estamos falando sobre um tipo de roupa diferente das mulheres gregas daquela época. E eu vou ser um pouco mais abusado em dizer diferente também daquilo que se propõe no nosso tempo. Permanece a conotação sexual fortíssima até os dias de hoje. Claro, mais ou menos oscilante, mas Paulo está falando da interioridade de como alguém está se expondo. Dentro dessa realidade, nós temos o apóstolo Paulo ordenando que as mulheres se vistam de boas obras. Você achou isso? Sim ou não? Achou, né? Está ali, porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser
piedosas. O apóstolo Pedro, na primeira epístola que Pedro faz, capítulo 3, 3, 5, de 3 a 5, ele fala assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, ou seja, a humanidade interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. 1 Pedro 3, do 3 ao 5, traz a mesma estrutura de pensamento, que é, então, comum a todos nós. A piedade, então, torna a mulher bela diante dos olhos de Deus. E eu acredito que todas as mulheres aqui querem isso para si. Uma piedade que, de fato, é ornada pelas boas obras na direção dos outros. E aqui, boas obras tem conotação filantrópica. A expressão boas obras, você pode anotar aí. A expressão é filantrópica. Filantrópica é o seguinte: fazer coisas mesmo. Pegar o dinheiro que você ia gastar com uma coisa e gastar com outra. Ia comprar aquela super roupa super cara, mas peraí, deixa eu ver como eu posso ajudar. Claro, como eu disse para os irmãos e digo para as irmãs também, nós não estamos esgotando o texto. É compreensível, né? Nós estamos fazendo o melhor possível com o nosso tempo de 50 minutinhos. Então, peço que entendam, que depois, se quiserem algo que possa esmiuçar, olha, acho que isso aqui é certo, pastor, que não, a gente pode conversar. Aqui, por hora, esses 3 pontos, que eu peço que retorne aqui, Adão, por favor, são importantes para todos. E eu poderia dizer, com certeza, sem nenhuma preocupação, de que quando nós estamos falando sobre conotações sexuais, ou seja, uma propensão a mostrar-se, isso também afeta os homens, sem dúvida nenhuma. Roupas extremamente apertadas, ou mostrando partes do corpo das quais julgam ser coisas que as querem que as pessoas vejam. Isso também afeta os homens em seu princípio. O princípio disso também é um princípio que nos afeta como homens. Paulo está apenas escolhendo aqui os termos aplicáveis. Então, eu gostaria que você pudesse receber essa palavra da parte de Deus. Lembrando que o que estamos ouvindo aqui, viu? Tem um aspecto cultural, você viu, e tem um aspecto de princípio, que permanece até hoje. Quero avançar, talvez na parte mais complexa, o verso 11 e 12. Me acompanha, por favor, eu vou ler em voz alta. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Esse texto ele é um texto difícil porque ele traz, não somente, ele traz desafios hermenêuticos da epístola, como ele também traz desafios de interpretação quando se comparados a outros textos bíblicos. Nossa posição vai ser a moderação, no sentido de acolher aquilo que parece ser o mais justo dentro desse balanço de teologia bíblica. Philip Ryken, presbiteriano Philip Ryken, citado aqui pela irmã Tamires, que nós temos usado bastante o comentário dele, ele fala que existe um desafio muito grande de se falar desses textos aqui. Às vezes tem pastores que evitam, tem igreja que não quer tocar. Ele falou que uma vez ele estava numa situação muito curiosa, onde eu não sei se ele estava pastoreando uma igreja ou se foi um amigo dele que contou, e aí foge aqui a precisão e eu não quero falhar. Então, eu posso ser mais preciso em outra oportunidade. Mas um presbítero chegou e falou assim: quero muito levantar uma pauta no conselho de presbitério, porque eu quero ordenar irmãs ao presbitério. Aí ele... Mas qual é a sua visão sobre 1 Timóteo, capítulo 2, verso ali, do 11 ao 15, é ele. Olha a resposta desse pastor. Eu não gosto desse texto, não gosto. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu não gosto desse texto, é para dizer, poxa, esse texto é mais difícil, tudo bem. Se eu não gosto desse texto, porque esse texto me perturba, ele faz com que eu tenha que fazer as coisas que eu não gosto, eu entendo, você está se contorcendo, a palavra de Deus nos contorce. Mas a resposta desse pastor é uma resposta medíocre. Debruce e, com coragem, apresente à igreja aquilo que parece ser a melhor exegese. Pronto, para de coisa. Nós devemos estar diante da nossa igreja sempre com honestidade. Então, aquilo que nós apresentamos diante da igreja pode mudar se, à luz do futuro
a perspectiva mudar, mas o que nós temos é sempre o que nós temos. Por exemplo, a gente pratica discipulado hoje, e a gente tenta praticar o melhor discipulado na nossa igreja local, no sentido mais bíblico possível, e esperamos avançar. Todos esperamos avançar em teologia. Ninguém está aqui autodefinindo-se, mas temos certeza sobre bastante coisas. E eu gostaria de te dizer que o Philip Hayek fala sobre perigos que nós, às vezes, temos em lidar com esse tema. E tem gente que não gosta de lidar com ele, com esse trecho em particular. Primeiro, há o perigo da controvérsia. Como assim? Controvérsia é aquilo assim, por exemplo, vai terminar aqui o culto, nós estamos em um período de estudo, vai terminar o culto, e a coisa mais natural do mundo é as pessoas saírem daqui, e eu espero, né, porque isso é uma cultura da nossa igreja, conversar sobre a pregação. É a cultura da nossa igreja. Tem que ser assim, é muito bom. Então, é natural. Mas textos controversos vão poder suscitar controvérsias. Uma discussão ali, outra aqui. Acho que é assim, acho que é assim. Não, acho que mulher não devia nem ir para a igreja. Que isso, meu irmão? Não faz isso não, tá doido, rapaz. Tu vai para o inferno para um negócio desse aí. Então, botando mulher para fora da igreja, que isso, rapaz? Deus salvou todos nós. O que eu estou brincando aqui é dizer o seguinte, é possível haver discordância. Caramba, tem que ter um senso crítico para as coisas. Mas você tem que saber lidar com essa discordância. Segundo, existe o medo de que a cultura domine a nossa percepção da Escritura. Não é? Às vezes a gente tem muito medo de tocar em alguns textos, porque a gente fala, ai meu Deus, eu não sei se eu consigo falar sobre isso, sou tão impregnado, minha avó era feminista, minha bisavó era feminista, e todo mundo era feminista, quando eu toco num texto desse, eu já tenho um negócio assim, a mulher de silêncio. Então, às vezes, a gente está com medo de pegar nosso contato com cultura e até mesmo, vamos lá, nosso mau contato, muitas vezes. Né? A gente vem com pressupostos culturais que mancham a nossa interpretação. E é natural que isso aconteça. Um outro perigo que se tem em lidar com textos como esse é o perigo de que a história da igreja determine o modo como deve ser aplicado. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. A história da igreja, ou seja, aquilo que foi desenvolvimento teológico até hoje, desde o primeiro século, 2000 anos até hoje, é importante para nós, não é? Leo Agostinho, Anselmo, tanta gente boa que passou por esse chão inspirado pelo Espírito Santo. Mas a Igreja Católica Romana acredita diferente dos protestantes, acredita que a história da igreja determina interpretações, nós não. Nós cremos que nossos irmãos do passado trazem para nós uma grande bagagem, mas que podem haver mudanças na perspectiva que são mais luz sobre o texto. Então, nós cremos que a história da igreja não pode determinar. Quarto e último, o nosso medo de pegar a nossa opinião e acabar imprimindo a nossa opinião dentro do texto, que pode acontecer, e certamente eu e você já fizemos isso várias vezes, e às vezes a gente não percebeu, às vezes a gente percebeu, estava tinhoso de coração, estava bravo, falou assim, é isso mesmo que eu acredito, e acabou, todo mundo cala a boca, e saiu muito bolado, porque a sua interpretação estava meio sem pé nem cabeça, mas você saiu afirmando assim mesmo. Já saiu dessa briga? Eu já fiz as besteiras de querer afirmar uma coisa que eu não sabia muito bem, mas o meu coração estava me mandando afirmar aquilo, eu tive que suportar que eu estava errado. Depois eu voltei, catei as coisas no lugar, pedi desculpa, e você também deve ter feito isso, né? Agora, vamos lá, né? Silêncio, mulher em silêncio, olha para o texto. Mulher em silêncio, com toda submissão, ensinar, exercer autoridade, o engano de Eva, preservada através da missão da maternidade, isso não está fácil para ninguém. Por isso, sair daqui hoje com algumas certezas já vai ser um super joinha para a gente, tá? Vai dar uma curtida aqui hoje. A primeira coisa que eu quero que você veja é que o texto bíblico diga à mulher, aprenda. Você viu isso? Aprenda. Tá bom, pastor, pode seguir. Não posso seguir. A mulher judaica não podia aprender. A mulher grega era excluída do processo de discipulado com os mestres. Não é pequeno, é grande. A mulher aprenda é um grande passo que o cristianismo dá naquilo que hoje vocês, mulheres, têm. O apóstolo Paulo aqui, batendo de frente com o seu tempo, a mulher aprenda. Eu imagino o escândalo que esse negócio era. Como assim aprenda? Aprenda como? Não é o lugar delas para aprender, mas aprenda em silêncio. Porque nós pegamos a ênfase do silêncio e perdemos a primeira afirmação, que é grandiosa, a mulher aprenda.
Então, quando nós estamos falando da sinagoga, quando nós estamos falando do mundo grego, não vem com esse papo de que a mulher tinha toda a liberdade para levantar a mão, fazer perguntas. Isso não existe. A mulher não aprendia. A mulher estava colocada em uma posição que muitas vezes era inferior ao homem. A posição de Gálatas sobre a salvação, não há escravo nem livre, homem ou mulher, aquilo ali é revolucionário. As mulheres realmente foram redimidas por Jesus de várias formas. Por isso, ao pensar culturalmente, temos aqui, neste Aprenda, já algo que quebra vários estereótipos e questões envolvendo isso. Um Talmud são livros de desdobramento doutrinário judaico que se desenvolveram ao longo dos séculos. Talmud. Tem uma frase do Talmud que eu destaquei aqui para você. Olha o que dizia. De acordo com o Talmud de Jerusalém, que eles tinham, nas cidades tinham Talmuds, um acúmulo judaico de percepção. Você já viu o The Chosen? Já viu o The Chosen? Quem já viu o The Chosen? Já viu quando Nicodemos chega numa cidade? Ele é um grande mestre, né? Já viu o cenário dele? Todo mundo que ouviu Nicodemos, né? O fariseu Nicodemos. Já viu essa cena, né? E aí abrem-se, não, o senhor é um grande vulto, o senhor é um grande nome, todo mundo quer ouvir. Esses compilados de ensino ficavam em cada cidade em seus Talmuds. Esses acúmulos de sabedoria. Olha o que diz aqui sobre as mulheres. Seria melhor que as palavras da Torá fossem queimadas que confiadas a uma mulher. Vê se isso não é algo grandioso. Aprenda. Paulo está dizendo que elas sejam discípulas também. Quando Maria está aos pés de Jesus, estar aos pés é uma expressão para discipulado. Maria, irmã de Marta, discípula de Jesus. Grandioso, glorioso e maravilhoso, não é? Então, a primeira coisa que eu gostaria que todos soubéssemos é que aprenda não é só o começo da frase do silêncio, é uma grande palavra para todos nós aqui. Ficar em silêncio, e aí essa expressão carece do nosso anseio por interpretação, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aprender em silêncio é um pouco mais difícil. Eu procurei autores que pudessem ser bem contrastantes, pegar um contra o outro, basicamente quase que fosse assim um fight, eu botei os fight para brigar. E encontrei muita gente boa, falando muita coisa equilibrada, e muita gente que não queria discutir alguns assuntos, né? Se você botar na internet assim, por que Áquila vem antes de Priscila na Bíblia, você vai encontrar 0 artigos reformados. Você vai ter que catar por quê? Não mexe nisso não, rapaz. Deixa lá a Priscila, uma bênção aquela irmã, mas deixa ela lá no tempo dela. Mas é importante ressaltar que coisas como essa são distintivas para o seu tempo. Sam Storms tem um livro muito bom sobre eleição. Quem já leu Escolhidos, do Sam Storms? Já passou pela mão de alguém? Eu tenho, já emprestei, e é muito bom. Ele é professor do Bilton College, e ele, há 40 anos, é um pastor que escreve muitos livros, mais de 20 títulos já consagrados, e ele vai falar sobre isso de uma maneira muito boa, e aqui ecoando outros nomes. Tá? Eu vou falar do Sam Storms, mas eu vou ecoar alguns outros nomes, como, por exemplo, Augusto Nicodemos, que usa argumentação muito parecida, presbiteriano. Pedro Duce, você deve conhecer também, usa argumentação conhecida. Pedro Duce é um mais jovem, e o Augusto Nicodemos, o mais senhor, da mesma denominação também. John Stott usa argumentação parecida, e eu decidi seguir por esse caminho, não apenas porque eles são pessoas importantes, mas porque eu acredito que esteja de acordo com as Escrituras. A palavra ficar em silêncio é sigal. Não sei se eu coloquei aqui. Sigal. Essa palavra sigal, ela carece de algo para dizer a ela que silêncio é esse. Basicamente, sigal, em grego, é silêncio, é ficar calado. Mas nunca no Novo Testamento ela é sem contexto. Acho que, basicamente, isso é o que é importante para nós. Quando essa palavra sigal acontece, não é silêncio permanente, mas silêncio devido a uma necessidade contextual. Eu separei ela aqui em outros contextos. Quer ver? Eu acho que eu botei texto bíblico aqui, Atos 12. Olha só. Paulo, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isso a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Isso foi Pedro aqui, desculpe. A palavra aqui, ele pediu para calar-se, não é calar para sempre, é porque o pessoal estava naquela confusão, está liberado, pediu para calar-se.
contextualmente necessário para que ele possa ser o quê? Ouvido. E toda a multidão, Sigal de novo, silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Novamente, o silêncio aqui da questão, né, aquela problemada do Concílio de Jerusalém, tu deve lembrar, né? Aquele problema que sai de Gálatas, entra ali pelo Concílio de Jerusalém. Será que os gentios podem ou não ser crentes? Né? Essa é a grande... E aí aquela confusão toda que aconteceu, e Paulo, né, e Barnabé não conseguiam falar, e foi necessário silêncio, para sempre. Ninguém nunca mais podia falar, não, aquilo tinha um motivo. Mais um ponto importante, 1 Coríntios capítulo 14, verso 28 a 30. Não havendo quem interprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Lembra do contexto de línguas? Tu lembra disso? Se não tem quem interprete, fique calado. Mas não é ficar calado no sentido absoluto, é um calado circunstancial, existe um motivo. Agora, tanto Sam Storms, como os nomes que citei, Augusto Nicodemo, todos eles, o Philip Heiker também concorda com isso, presbiteriano, que tem uma posição diferente sobre ensino em algum nível, todos eles concordam que essa palavra nunca é usada senão para acalmar uma situação onde pessoas não estão se ouvindo, onde o outro não está se permitindo ouvir ou está confuso. Sigal aqui, então, tem a ver com um abrandamento circunstancial que permite que outros venham falar. Então, nesse sentido aqui, nós estamos com uma frase, dê uma olhada aqui, por favor. A mulher aprenda em silêncio com toda a... Você achou? Não é difícil entender o com toda a submissão, embora a gente vai trabalhar também esse pedacinho exegeticamente. Mas é porque estava havendo um conflito envolvendo insubmissão. E era necessário que a mulher aprendesse em silêncio dentro desse contexto que provavelmente evocava um tipo de insubmissão no ato de fala. Isso não é uma coisa com a qual nós devemos ficar desesperados, porque, obviamente, existem contextos e contextos. Por exemplo, é possível, sim, que eu peça, em dado momento, que a Igreja Batista do Discipulado possa ficar em silêncio, porque está havendo uma grande confusão. E esse silêncio não precisa perdurar para sempre, por todos os cultos. Na escola bíblica, as pessoas vão fazer pergunta. Então, é necessário que se fale. Num contexto de sermão como esse, é necessário o quê? Ficar sigal, em silêncio, você está calado. Você, nesse momento, esse verbo, por exemplo, seria muito bem utilizado. Ficando calado, todo o povo aqui. Portanto, é importante entender essa realidade. Você sabia que tem igrejas onde as mulheres não podem falar, e se chegarem a falar, quando um homem estiver entrando no recinto, elas têm que se calar? Quem já ouviu falar disso? Eu já. E é uma coisa assim, bem diferente nesse sentido. É desafiador até pensar sobre isso, porque acaba sendo além daquilo que o texto bíblico propõe. Então, irmãos e irmãs aqui, quando nós estamos falando desse verbo, do ficar em silêncio, ele está fortemente ligado a um clima possível de insubmissão mesmo. Pastor, podemos ir além com essa questão do silêncio? O silêncio não é o carro de batalha. A maioria das grandes denominações ortodoxas cristãs não vai por esse caminho de a mulher não pode falar. A maioria tem professoras de escola bíblica, de crianças. Eu não estou inventando nada que você não saiba. Você sabe disso tudo. A questão do silêncio não é a primordial. Mas é muito bom poder explicar para as pessoas isso com mais calma, né? Falar assim, não, deixa eu te explicar, essa palavra tem a ver com o contexto e ela precisa de uma afirmação que tem a ver com a sua realidade. Então, é uma palavra importante para você aprender. O que devemos saber sobre essas coisas aqui? Ou como podemos aplicar isso ao nosso coração? Afinal, não é um estudo exegético, onde a gente sai fazendo menção no grego e vai para a próxima. Isso tem a ver com a importância, dentro do cristianismo, de aprender e ouvir com mansidão, com uma disposição e com ouvidos preparados para ouvir. Irmãos, é muito ruim quando nossa maneira de ouvir não somente é insubmissa, que já é terrível, mas traz ruídos ao ambiente, e isso faz com que o nosso aprendizado seja ruim e com a pessoa que esteja aqui na frente seja desrespeitada. Quando eu estou aqui, ou qualquer um que vem aqui dar, irmãos, que seja um informativo,
e tem pessoas conversando, brincando, não se importando, sigal, silêncio, fique calado, isso é falta de respeito. É preciso que nós respeitemos aqueles que estão, naquele momento, se pronunciando. E aqui, sem dúvida nenhuma, existe um contexto para isso. Amém? Eu quero seguir um pouquinho mais. Com toda submissão. Vê se você acha aí. Com toda submissão. É muito importante que nós entendamos essa questão de submissão. E eu gosto muito deste texto aqui, desse termo aqui sobre submissão. Eu acho que eu coloquei aqui um pouquinho. Concordância apoiadora. Concordância apoiadora. As mulheres deveriam aprender com toda submissão. Submeter significa obedecer, sujeitar-se à autoridade. Neste caso, significa respeitar a liderança e a autoridade que Deus concedeu aos presbíteros da igreja. Repare aqui o final da frase. Significa aprender em espírito de concordância apoiadora. Quando nós estamos sendo liderados, uma das coisas mais difíceis de lidar, por favor, pense aí na sua mente, cave na sua mente essas memórias, é estar ensinando alguém, direcionando alguém, e você vê no rosto a rebeldia, você vê na fala tá, vou fazer, é isso, sabe? Entende? Você consegue perceber que a pessoa não entendeu submissão. E não entendeu submissão porque existe um aspecto importante dentro dessa questão de com toda submissão. Olha para cá. Com toda submissão. Vê se eu coloquei, Alain. A Bíblia diz toda submissão porque a submissão total é o único tipo de submissão que existe. Sabe quando a gente pensa em obediência? A gente fala assim, não, eu obedeci, mas não obedeci tudo. Eu não estou falando de coisa ilegítima, tudo bem? Desde ontem eu estou citando, não estamos falando de atos ilegítimos, dominadores. Está falando de algo legítimo, algo correto. Algo correto. Não existe meia obediência, não existe meia submissão. Não, eu fiz, meu marido tomou uma direção para a família, a gente teve uma divergência, mas eu, por fim, fiz, né, o que ele direcionou. Vamos ver. Crianças, vamos fazer aquilo que o papai pediu? Ah, mas eu não quero. Também não. Mas estamos aqui para obedecer, não é? Meu Deus do céu. Está obedecendo. Isso pode ser também na igreja com o pastor? Sim. O pastor pediu para chegar 20 minutos antes para aquela coisa, sei lá. E aí chegam pessoas, maior calor, né? Aí vem o outro, pastor sem noção, né? O pastor não tá vivendo nesse tempo que a gente, né? Aí vem o outro assim, irmãos, mas a gente não tem que obedecer? Assim, tem que obedecer. Vê se isso parece submissão. Parece? Claro que não, irmãos. Isso é uma bola de ferro sendo arrastada com formato de obediência. A nossa submissão é de coração. Não nos submetemos uns aos outros em primeira instância, mas a Deus. Efésios diz, Paulo diz em Efésios, sujeitai-vos uns aos outros. Depois ele começa com várias ordens de submissão. Eu estou submisso à minha igreja naquilo que pactuei a ela. A igreja pode me cobrar e eu devo me submeter a ela. Quando você coloca lá, por que você faltou na hora do culto, por que você não veio naquele horário? Você está sendo submisso à sua igreja. Faltei por causa disso, disso. Talvez você pense assim, tem que botar, né, porque chegou atrasado. Mas nós não acertamos dar satisfação uns aos outros. Isso traz paz, porque a gente sabe que está num tempo perigoso. Aí a pessoa chegou atrasada, mas mas está chegando, está vindo, vamos ficar atentos. Falou que pegou o ônibus tarde. O que eu quero dizer é, submissão ou é ou não é. Obediência ou é ou não é. E Jesus foi parcialmente submisso, de forma alguma, totalmente submisso ao Pai. Muitos de nós têm histórias ruins e amargas para contar, porque obedeceu até aqui. Aqui fez o seu próprio critério, pegou o seu esquema. Sim ou não? Já aconteceu contigo? Comigo já. Já aconteceu?
E aí é engraçado que a gente não quebra a cara 50%, a gente quebra a cara inteira. Porque escolheu obedecer a parte que achava que era concordante. Isso não é a submissão. E não estou aqui fazendo todas as aplicações possíveis dentro desse termo, só perguntando, a sua submissão é quando você concorda? E quando você discorda, o sorriso é o mesmo? Quando você não está interessado em fazer aquilo a qual foi ordenado, a disposição de espírito é a mesma? Talvez não. Quando essas mulheres ouviram que elas deveriam ficar em silêncio, porque essa carta certamente chegou à disposição geral da igreja, qual seria a atitude que você acha que caberia a essas irmãs? Você está brincando, Paulo nem está mais aqui. Ele nem sabe da gente. Ele nem está aqui. Quem está aqui é esse menino. Como é o nome dele? É Tito, Timóteo. E aí ele está querendo aqui alguma coisa. Mas não é assim. Eu falo assim, Deus tem algo nisso. E nós vamos adiante. Por isso, irmãos, avançando aí, tendo em mente que nós precisamos, de fato, nos tornar pessoas submissas, e aqui as mulheres são chamadas a isso de uma maneira extremamente decisiva até para o seu ministério, para a sua vivência, é importante que nós não tenhamos submissões parciais. Jesus Cristo, o Filho, tem todos os atributos do Pai e ainda assim foi o quê? Isso não tem a ver com inferioridade. Isso tem a ver com uma vocação, um chamado de Deus para isso. E se Deus quisesse fazer o contrário, o homem é submisso à mulher, os homens teriam que, entende? Eles teriam que entender que a vontade de Deus é melhor. E isso faz com que as coisas funcionem de tal modo que apontem para Cristo, que é o mais importante para nós, sempre. Cristo foi submisso, mas também era uma autoridade. E nós entendemos que somos submissos e temos autoridade sobre X pessoas, somos submissos às outras X pessoas, e essa é a vida que o Senhor nos deu para sermos como Cristo. Se você vê submissão como inferioridade, o seu problema não é com submissão, é com orgulho. Jesus Cristo veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ainda dentro dessa realidade, nós temos talvez ainda os últimos pedaços, nós vamos até mais uns 15 minutinhos no máximo, para a gente terminar. Mulheres podem ou não ensinar, seria a questão que segue, o verso 12. Ele diz, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Mais uma vez aqui o silêncio é evocado. Eu não sei, mas talvez seja chover no molhado dizer que o apóstolo Paulo tinha uma grande quantidade de apoiadoras. Chover no molhado é uma expressão que quer dizer assim, talvez eu esteja falando aquilo que você já sabe. Mas, se você pegar o contexto paulino das cartas, Paulo tinha muitas apoiadoras mesmo. Já viu aquele final de Romanos, onde você vai escolher o nome para o seu filho quando ele nascer? Aqueles nomes terríveis que tem lá? Pois é, dos 26 nomes, 10 são mulheres. São apoiadoras. Dos 26 colaboradores, 10 são mulheres. Citadas assim com forte ênfase, Febe, Priscila, Maria, Júnia, Trifena, Trifosa, Peste, mãe de Rufus, Júlia, irmã de Nereu. Tem uma aqui até que ele fala que é como mãe para ele, para tu ver o tamanho da questão. Ainda tem o caso, por exemplo, de Priscila e Áquila, que você conhece muito bem. Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo, e sempre o nome de Priscila vem antes de Áquila, sempre vem. A gente não tem uma explicação para isso na Bíblia. No seu tempo, John Stott evoca aí 3 possibilidades, eu não sei se eu coloquei aqui. A Priscila poderia ser espiritualmente primeira na fé, talvez ela tenha se convertido primeiro, e aí o marido tenha se convertido depois. Talvez socialmente era uma mulher com mais finanças. Ou temperamentalmente, ou seja, uma personalidade mais dominadora, no sentido de ênfase, de ir à frente, de fazer, vamos lá, eu vou fazer. Mas o fato é, e acho que não tem como a gente fingir, é de que o nome dela está à frente em tudo, e de que, de fato, ela devia ser proeminentemente maior, ou melhor, ou enfática em algum termo. Isso não é um problema. Uma mulher e um homem, e uma mulher dentro de casa sendo uma mulher, e um homem sendo um homem, mas a esposa, porventura, tem uma expressão de conhecimento, uma expressão pública, ou mesmo ministerial maior, isso não é um problema de submissão. Eu sei que, por exemplo, o marido da Norma Braga é um homem de Deus, tem teologia e tal, mas você conhece mais ela.
do que ele, né? Embora ele tenha a relevância dele, mas ela é um vulto mais expressivo teologicamente, a Norma Braga, não é? Não há nenhum problema, ninguém está dizendo aqui que ela é insubmissa, muito pelo contrário. Se você ouvir as palestras da Norma Braga, ela vai falar muito sobre submissão. Então, nesse caso, é importante entendermos isso. Mas qual é a palavra que Paulo usa que às vezes dá tanto barulho? O verso 12 é dito assim, né? Eu não permito que a mulher ensine, didasquém, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Essa palavra é ensino de professor, didasquém. Inclusive, os professores já devem ter ouvido falar a palavra didática, que deriva do mesmo radical grego, didasquém. Essa palavra didasquém, ela não é exclusiva de 1 Timóteo, ela está na Bíblia em outros lugares. E aqui, talvez o maior desafio mas é para não ensinar em lugar nenhum, é para não ensinar em nenhuma circunstância, é para não ensinar em nenhuma oportunidade. Eu acredito, irmãos, que majoritariamente as igrejas cristãs ortodoxas não acreditam que nenhum tipo de ensino a mulher possa dar, ou seja, a mulher não pode ensinar. Em sua maioria, os pontos são mais conflitantes em se ela pode falar em público na presença de outros homens ou não. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para ser mais sucinto e não perder tempo com aquilo que você já sabe. Nós vemos a própria Priscila e o Áquila instruindo Apolo em Atos 18. Você já leu isso? Ela instrui. Sabe qual é a palavra que está ali? A palavra que está ali é direcionam, apontam. Sabe? Algo como realmente uma liderança faz. Né? Não é didasquém a palavra. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a mãe de Timóteo e a avó que deram estrutura teológica para ele. Você deve ter ouvido falar de Tito, de que mulheres devem ensinar as mais novas como se portar, amar seus maridos. Você conhece esses textos bíblicos? Eu não vou citá-los aqui todos, porque senão a gente acaba não avançando. A profecia de Joel diz que no tempo futuro, que é o nosso tempo, os últimos tempos, homens e mulheres profetizariam, o que diz Joel, né? Quando Pedro cita ele aqui, acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramaria o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. A palavra aqui, profetizar, trata-se de algum tipo de proclamação gloriosa sobre Yahvé. Ou seja, profetizar aqui é profetizar em nome e em favor de Yahvé. Aí vem disputas como profetizar é diferente de didasquém, é diferente de ensinar, é diferente de querigma, que é proclamar. Sim, irmãos, mas a gente está com didasquém, então eu não vou fazer todas as palavras aqui. Vamos para o didasquém. Onde eu acho didasquém também, que é ensinar? Eu acho em Colossenses. Você já ouviu falar de Colossenses, falar de didasquém? Eu acho que você já ouviu, sim. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. A palavra ali, didascontes e noutentotes, significa ensinar e mentorear. Esse contexto é de ensino mútuo. Sabe o que é ensino mútuo? O irmão com a irmã com o irmão, é mútuo. A igreja, entre a igreja. Paulo está direcionando a igreja para isso. E a palavra didascontes, que é professor, a mesma palavra que envolve didasquém, está lá. Tá, mas por que isso é importante, pastor? É porque tem gente que sacraliza a palavra didasquém. Tipo, didasquém é ensino autoritativo. Não. Didasquém é ensino. Aqui em Timóteo é autoritativo, sim. Então, não vamos relativizar e dizer que Timóteo não está falando de ensino autoritativo. Ele está falando de ensino autoritativo, Paulo está falando de ensino autoritativo, mas não sacralize didasquém, porque é uma palavra que você vai encontrar em outros momentos também. Aquela palavra muito legal ali também, né, que é mentorear, a palavra aconselhamento, ela vem de mentoria. Se você olhar aqui, esse no tem a ver com mente. É direcionar a mente. Aconselhar na Bíblia é direcionar a mente. Olha que legal isso, né? Pegar a mente da pessoa e apontar para o lugar certo. E quantas vezes já não fizeram isso com a gente, né? Estávamos indo para uma direção de pensamento, alguém nos levou para outra. Então, ensinar e aconselhar não é restrito nem aos presbíteros. É para toda a igreja. Agora, se você vier ao texto bíblico, você vai encontrar de que a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio.
acredito que os textos já nos trazem a menção de que o ensino por parte da mulher ele não é proibido de todo, já que o contrabalanço dos outros textos nos fazem perceber que ele acontece em alguns outros momentos. Então, o que estamos aqui talvez disputando em termos de entender? Será que a mulher não pode ensinar em sentido de todos, para todas as pessoas? Por exemplo, a irmã Tamires veio aqui e ensinou para todas as pessoas. Bom, aí os autores que eu pesquisei, eles vão numa direção que é uma direção clássica e direta com a palavra autoridade. Dá uma olhada ali, ela está no verso 12, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. No texto grego, é muito legal você anotar isso, está assim, autoridade de homem. Legal, né? Mulher não exerce autoridade de homem, ou sobre o homem aqui, é mais perto assim para de homem. Então, estamos vendo aqui uma questão de papel envolvendo a figura masculina ligada à autoridade com a palavra de Deus. Por favor, não é todos os homens. O capítulo 3, ele fala sobre os presbíteros como aqueles que são aptos para ensinar. Então, vamos dividir as coisas? Não são todos os homens, mas os homens presbíteros. E as mulheres todas no sentido autoritativo. Qual é a coisa mais difícil dentro disso tudo? Qual é o limite do autoritativo? O que é autoritativo? Por exemplo, a nossa igreja lida com a dimensão do autoritativo no que diz respeito à proclamação de doutrinas que nunca foram ensinadas, no que diz respeito à disciplina. E isso, eu vou lhe dizer, não são as mulheres, também os membros leigos da igreja. Então, por exemplo, o Adonias vai estar aqui, não é pastor, mas ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui como a Tamires esteve aqui. Ele não vai poder corrigir a igreja, ele não vai poder trazer doutrinas que o pastor não tenha já colocado diante da igreja, ele não vai poder fazer apontamentos decisivos no que diz respeito ao que a igreja deve ou não, a não ser que nós sentemos, e é claro, disciplinas e outras coisas são comigo, mas que a gente veja o que foi dado, o que já foi aprendido, e dentro disso a igreja já está clarificada. A minha autoridade vai ser exercida sobre Adonias, como foi exercida sobre a Tamires. E, neste sentido, a autoridade é exercida. Pastor, por que, então, há grupos que proíbem que as mulheres falam? Porque acreditam que, talvez, exercer a autoridade deva ser de uma maneira completa. Assim, olha, não pode mesmo para nada. O que eu acho difícil, em termos de sustentar essa postura, o que eu acho difícil, pessoalmente, é porque, às vezes, o mesmo grupo que fala não pode para nada, você pergunta assim, mas os homens da igreja podem? Ah, os homens podem, as mulheres que não. Mas, então é uma questão de sexo, de gênero? Porque aqui me parece que o texto bíblico faz com que a autoridade repouse sobre o presbitério. O presbitério tem autoridade sobre o ensino. E, neste sentido, homens e mulheres não podem simplesmente falar, eu vou dar um estudo, tá, pastor, na casa do irmão tal. Não, o irmão tal é da igreja, você vai falar comigo. Se eu achar que você vai estar falando uma coisa que aponta para aquilo que nós estamos construindo como igreja, está correto, já foi dado, tudo bem, bênção, deixa eu dar uma olhada, bênção. Não vai corrigir o irmão, nem a irmã, nem nada, não vou não. Esse exercício de autoridade tem sido feito na igreja. Pastor, como é que eu posso pensar nisso? Aí anota aí depois para você, Tito 1:8-9, falando sobre os presbíteros serem responsáveis por correção de doutrina e todas essas coisas. Tito 1:8-9, tá bom? A proibição das mulheres ensinarem não é cultural. Não é. Não venha fazer argumento cultural. Ah, não, agora elas podem, antes elas não podiam. Não podem. Aqui não está falando sobre aspectos culturais, está falando um aspecto de princípio. Porém, o que repousa mais precisamente é a questão da autoridade e de que modo ela vai ser exercitada pelo presbitério ou não. Eu ainda tenho um pedaço de um texto aqui e eu realmente fico pensando se vai dar tempo, né? Mas que é o texto da Eva, que eu acho que a Eva é complicado da Eva, né? Dá mais 10 minutos, você aguenta? 10 minutos? O Vitor fez 2 sinais lá, levantou as mãos santas. Então, irmãos, mais dúvidas sobre essa questão eu posso atender pessoalmente. Embaixo você tem a questão de Eva. Dá uma olhada ali, eu vou tentar ser mais sucinto e direto. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecerem fé, amor e santificação com bom senso.
A primeira afirmação que Paulo faz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, não consegue trazer para nós, sinceramente, não consegue trazer para nós todos os significados que nós poderíamos ter, se não para Paulo e Timóteo, com aquilo que eles entendiam do texto. Possivelmente eles sentaram para discutir isso, e isso era muito direto. Primeiro por quê? Dizer que a formação do homem foi primeiro e a formação da mulher foi segundo, e de que por isso as mulheres não devem ensinar, não traz muita compreensão. A gente não consegue entender muito bem. E quando a gente não consegue entender muito bem, tem que ter cuidado para fazer inferência. Isso pode ser muito perigoso. Por exemplo, os animais foram criados primeiro que Adão. E aí, os animais têm preeminência? Não, então a gente tem que entender essa questão e saber que, peraí, eu não domino isso tudo. Tanto Philip Ryken quanto o John Stott falaram assim, neste ponto permanece uma nuvem. O que Paulo quis dizer com isso? Eu prefiro guardar isso para talvez trazer as minhas especulações em um momento posterior, já que esse vídeo vai para a internet. Mas eu posso falar com mais propriedade do verso 14. Gente, é muito bom dizer que você se guarda. Eu falei isso no começo. Guardar o coração. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Verdade. Adão não foi iludido. Adão fez isso sabendo que tinha que ter, sabendo que era para ser feito. A mulher foi enganada pela serpente. Ela achou que o que a serpente estava dizendo era verdade. Quando a mulher se apresentou ao homem, o homem pecou deliberadamente, sabendo que Eva estava fazendo aquilo e que aquilo era errado. Quando nós vemos o texto bíblico de Gênesis 3, você já deve ter percebido isso. Adão, o que você fez? Ele diz o quê? A mulher que tu me deste, me deu a fruta e eu comi. E o que Eva fala? A serpente me enganou e eu comi. Ele não foi enganado, ela foi. Ela foi enganada pelo papo da serpente. Algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Falsos mestres estavam entrando pela casa das pessoas e estavam convencendo as mulheres até mesmo de que casamento era ruim, que elas não deviam abraçar essa ideia matrimonial. Mas o que acontece aqui é que Adão foi o principal responsável por tudo isso. Deus chegou nele primeiro para cobrar. Onde você está? E ele não disse que foi enganado. Ele disse, ela me deu da fruta e eu comi. Ou seja, isso traz a consequência direta de que Adão fez isso deliberadamente. Mas Eva foi enganada. Ok? Então, os autores apontam de que ela persuadiu ele e ele falou, tá bom. Ciente do barulho que ele ia comprar, do grande problema que ele ia comprar. Então, nesse momento aqui, nós estamos falando de Paulo mencionando Adão como alguém que não fez o que era esperado dele como liderança. E aí, o que é que acontece, irmãos? Está citando aqui Gênesis 3, Gênesis 2 também, aspectos formativos. Lá no capítulo 4 vai dizer que todas as coisas são boas, tudo que Deus criou é bom, mais uma menção de Gênesis. São menções colocadas aqui. Mas talvez o que mais torna difícil para a gente entender é que o verso 15 diz, mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé, amor e santificação. Mas como a mulher pode ser salva tendo filhos? A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que salvação, aí na primeira epístola de Timóteo, não é absolutamente sobre salvação somente no que diz respeito à salvação da alma. Por exemplo, capítulo 4, verso 16, dê uma olhada. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Vem cá, Timóteo não era salvo? O que salvará aqui pode estar dizendo? Fará bem, cumprirá, ou, enfim, você terá uma vida correta, saudável, apontará as pessoas para aquilo que de fato é, você usufruirá dos benefícios da redenção. Então, é necessário que a gente entenda que salvação aqui pode ter um outro contexto. Mas onde a gente pode inclinar os nossos ouvidos aqui, é muito importante que a gente o faça. Mas ela será salva tendo filhos? Repare de que nos textos anteriores, está dizendo aqui, primeiro porque foi formado Adão, depois Eva. Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está no singular. Mas ela será salva tendo filhos. Aqui, um autor
que é citado pelo Philip Ryken, fala que isso aqui tem uma posição no grego que parece mais assim uma espécie de poesia, porque as palavras começam a se inverter um pouco. E de que aqui a menção é muito mais a Eva do que as mulheres. Porque a promessa de Gênesis 3,15 era o quê? De que do ventre de Eva nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A expressão "a" aqui, ser singular, atrai isso mais para Eva e para a maternidade de Eva, do que propriamente para a maternidade de todas as mulheres, porque tem mulheres que não têm filhos, outras solteiras permanecem até o fim da vida. A maternidade não poderia ser salvação para mulher nenhuma, porque isso é contra a própria mentalidade de Paulo, não é sobre isso. Mas Paulo está combatendo uma realidade onde pessoas estão perdendo o seu papel. Ele cita Adão para apoiar a realidade do homem como autoridade. E depois ele cita a maternidade como uma realidade de cumprir determinada vocação. Esses dois pontos são combates apologéticos para o seu tempo. A frase, diz esse autor, Walter Locke, ele coloca algo muito interessante. A disposição em grego é mais ou menos assim: uma criança do ventre da mulher nascerá e salvação a todas as mulheres trará. É uma jogada, é um poema, uma espécie de colocação de disposição de palavras que você possivelmente, que um dia vai aprender grego muito melhor que eu, vai entender. Mas o Walter Locke nos faz aqui essa questão. Portanto, a interpretação mais razoável de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, a mais razoável, é apontar a maternidade de Eva como salvadora. E a todas as mulheres que se seguem depois, fé, amor e santificação com bom senso. Essas realidades, sim, são salvíficas. A fé cristã é salvífica. A realidade de amor cristão, a permanência na santidade do Senhor e o bom senso que foi assinalado lá em cima como uma realidade de virtude cristã. Portanto, o que nós temos aqui para terminar este momento de explicação? Nós temos uma estrutura de texto que é difícil pra caramba, mas que traz realidades assim que marcam a nossa compreensão. Homens devem orar e guardar-se do estereótipo de machismo, violência, força ou preponderância e serem homens mansos, que estão prontos a orar. Mulheres devem tomar um cuidado absurdo e redobrado com os seus vestimentos e com sua aparência de conotação ou de ostentação ou de sexualização. Ou seja, esses dois aspectos precisa chegar para as irmãs e falar: irmãs, pergunta às irmãs piedosas, como eu me visto? Quem eu sou dentro dessa realidade para os seus olhos? Peça ajuda. Tem gente que tem medo de pedir ajuda porque talvez tem medo de ouvir o quê? É verdade. A realidade sobre sermos submissos, e aí aponta aqui para as mulheres, o texto aponta diretamente para as mulheres, como eu disse, a gente tem amplitudes dessa ideia, mas a necessidade de submissão é o quê? Ou submissão ou submissão não é. Ou ela é toda submissão, ou é nenhuma submissão. E o que nós vamos ver em termos de desdobramento consequente é que a autoridade do presbitério sobre a igreja deve ser respeitada. E de que essa autoridade, ela inclusive, irmãos, vamos fazer um estudo bíblico na casa de não sei quem, vamos fazer, que bênção. Eu acho que uma igreja viva assim é uma bênção. Mas pergunte ao seu pastor. Fale: pastor, eu pretendo trabalhar isso. O senhor concorda que eu faça isso? Vocês me conhecem, sabem a alegria que eu tenho quando pessoas da igreja fazem isso, mas isso está sob a autoridade do presbitério. Então, tomem cuidado para que atitudes autônomas não tornem a igreja uma grande panela de um feijão tropeiro de ideias. Cuidado com livros que você lê e jamais relata para ninguém que você está lendo. Livros influenciam profundamente. Às vezes você está tendo uma literatura que pode estar trazendo ruído, sim. Às vezes temos, por exemplo, alguns nichos de compreensão geral que, às vezes, protestantes ignoram. Vou te dar um exemplo aqui, muito simples: maternidade. Hoje tem mais do que tinha, mas muitas vezes você vê mulheres católicas falando sobre isso, e muitas mulheres católicas, quando falam sobre isso, às vezes omitem a graça do Senhor, omitem realidades que não são sobre uma hierarquia de como você consegue ser a mãe perfeita e trazer os filhos na mais perfeita virtude grega, mas sobre o fato de que somos pais e mães quebrados, falíveis.
dependentes da graça de Deus, e de que maternidade não salva ninguém e nem transforma a mulher em uma mulher melhor. Portanto, nós temos muito a aprender com esse texto. Eu gostaria de orar com você nesse momento e ter a esperança de que o Senhor tenha falado ao seu coração quanto àquilo que é essencial a todos nós. Pai, louvado seja o teu nome. A tua igreja, ó Deus, é tua, somente tua. E clamamos para que todos aqui que puderam estar até o final desta exposição, Pai, possam ter consciência do chamado e da vocação a qual foram colocados diante de todos aqui hoje. Senhor, nós estamos ouvindo coisas que nos perturbam. E essa perturbação tem que ser permanente, não podemos nos conformar com os nossos pecados. Seja eles quais foram, nesta noite mesmo devemos tomar a iniciativa, ó Deus, de buscar falar com irmãos e irmãs e pedir ajuda. Nós precisamos de ajuda para a submissão, para o respeito reverente, para autoridades que não queremos ouvir. Nós precisamos de ajuda, Senhor, para as roupas que nós insistimos em vestir mal, para a nossa ira e nossa raiva que insistimos que permaneça. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós aqui. Que o teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, se humilhe, se converta do seu mau caminho, para que o Senhor sare o nosso coração, Pai. Nós te agradecemos pela igreja que temos, onde podemos falar sobre temas como esse, concordando ou discordando, sem animosidade. E pedimos ao Senhor que homens e mulheres aqui se arrependam de tudo aquilo que estiver errado, Pai, e vivam o caminho certo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Ana. Só os visitantes. Por favor, então, peço que os demais desçam, tenham o seu momento de oração e reflexão. Estou à disposição para qualquer dúvida doutrinária que o texto